Olá, eu sou a Márcia Luz e hoje eu estou apresentando para vocês um Ford 1931, isso mesmo. E muito possivelmente você nem tinha nascido na época que esse carro começou a circular por aí. Talvez até nem seus pais tinham nascido naquela época. Mas é possível que você escute muitas histórias dos seus avós, ou talvez dos seus pais, dependendo da idade que você tem hoje. E é curioso que a gente escuta comentários daquela época, lá de 1931, e algumas pessoas dizendo assim: na minha época as coisas eram muito melhores. Naquela época as músicas eram muito boas, não era barulheira que é hoje em dia. Naquela época se tinha muito mais respeito pelas pessoas, muito mais consideração, não tinha a violência que tem hoje. Na minha época todo mundo se dava bem, se relacionava bem, as pessoas eram mais próximas e tudo funcionava com mais saúde, com mais qualidade de vida, não tinha tanta poluição. Algumas pessoas comentam isso. Já outras pessoas fazem o comentário exatamente oposto. Na minha época as coisas eram muito complicadas, porque a gente tinha que trabalhar na lavoura horas e horas. Na minha época se precisava andar quilômetros e quilômetros para chegar numa escola e poder estudar. Na minha época não tinha as comodidades que tem hoje em dia, tudo funcionando super bem. E aí a gente fica sem entender se naquela época, lá perto de 1931, era melhor ou era pior. Mas se você pensar nas pessoas hoje em dia, tem gente que comenta coisas a respeito da sua vida, coisas muito boas. E tem gente que vive nesse mesmo mundo, em pleno século XXI, e fala coisas muito ruins a respeito da própria vida. E aí, afinal de contas, que época era melhor? Quem tem razão? E a grande resposta para essa equação é a seguinte: depende do que está dentro de você e não em seu entorno. Pessoas olham o mundo através dos filtros que elas escolheram para utilizar. Algumas pessoas conseguem enxergar o melhor da vida. E aí, sempre tem facilidades, sempre tem coisas melhores, seja lá em que época você estiver. E existem pessoas que escolhem olhar o pior ângulo da vida. E aí sempre vai ter problema, independentemente do quanto você se esforce. A grande questão é: você tem olhado o lado bom ou o lado ruim de cada época? Qual é o olhar que você escolheu para enxergar o mundo? E dependendo desse olhar, é a maneira como você vai se relacionar. E dependendo de como você se relacionar, é esses resultados que você vai ter. Portanto, se você não está muito feliz com os resultados que está tendo hoje na vida, experimente mudar o olhar, experimente colocar mais gratidão, experimente enxergar o mundo sob nova ótica e ver o momento e os ganhos positivos que cada época são capazes de trazer. Isso é treino, mas vai fazer toda a diferença na sua vida. Comece já. Nos encontramos amanhã.